Boa noite, gente. Deixa eu entrar. Mais algumas pessoas. A doutora Luciana já entrou. Acenou. Guardando a doutora Luciana aceitar o convite. Alô, Olá, tudo tudo bem? bom? Tudo Tudo bom? Que prazer. bom? Tudo Grande bom, graças prazer a Deus. meu. Deu tudo certo, né? Foi, deu Agradecer tudo muito, certo. viu, o convite da ATP, do Dr. Leonardo Camelos. É um grande prazer poder ser recebida pela doutora Márcia. Fiquei muito contente quando soube que a minha entrevistadora VIP seria a doutora Coisa Márcia. Nós não boa. nos vemos há alguns anos, mas é um grande prazer Verdade. reencontrá-la, né, pelo Coisa vídeo, boa. viu? Mesmo Muito que seja prazer mesmo. virtualmente, né? Mesmo que É um ainda bem que verdade. inventaram essas lives. Eu vou dizer para vocês que eu sempre resisti a esse tipo de tecnologia, mas eu creio que o Instagram tem salvado a gente nesse momento, né, de muita angústia, de muita dificuldade, de muita incerteza. Então, está sendo muito produtivo ter esse contato com as pessoas. Ainda bem que nós temos essa ferramenta para que nós não fiquemos tão alheios a Tão tudo e com alheio, tão saudade, né? afastado. É, Verdade. E a APP agradece o convite, assim, ter aceito o convite. Para a gente é uma honra. A senhora é uma juíza que tem, a gente tem na maior conta, sempre recebeu muito bem os advogados. Nós todos estamos realmente muito felizes por estar recebendo uma juíza que tem 22 anos, né, de magistratura na sexta região, professora, doutora em Direito, e aí a gente agora vai iniciar e, uma live. Diga, não, doutora, ia dizer, falando. e ex-advogada. E E aí já ex-advogada. olha aí, tá vendo? Eu fui advogada Atuante e ainda, tenho que o maior coisa respeito, boa. como não poderia deixar de ser, né? Então, é um grande E prazer mesmo. sentimos isso pela forma como a senhora nos recepciona nas audiências, sempre com a maior educação, sempre da melhor forma, sempre nos ouvindo e sempre dando aquela honra em receber e principalmente ter aceito esse convite da ATP. A ATP ela está fazendo lives diárias. Amanhã nós já temos uma outra live com o Dr. Max Maciel sobre liberdade sindical. Antes mesmo da Sim. pandemia, a ATP já fazia um trabalho de atualização dos advogados através da chamada conversa jurídica. Então, assim, a ATP está tentando fazer com que os advogados trabalhistas eles possam se atualizar, principalmente saber o que está acontecendo nesse momento um pouco louco que estamos vivendo, né, doutora? Então, a gente precisa, de alguma forma, ficar juntinho e conseguirmos, pelo menos, nos atualizarmos para poder, quando voltar, todo mundo sabe que a gente não vai voltar da mesma forma, mas que pelo menos a gente consiga voltar muito mais aprimorado, muito que os estudos realmente, mesmo aquela pessoa que na reforma trabalhista, quando deveria ter estudado e não fez, mas que faça agora com todas essas mudanças, o direito do trabalho tão em evidência, tão importante. Então, isso daí, para a gente, doutora, um enorme prazer em receber tanto a senhora quanto outros colegas da senhora que estão vindo, tanto do nosso Sim. regional quanto a nível nacional de outros regionais, tá certo? Não, com certeza. Eu ia até dizer isso, doutora Márcia. Você tem acompanhado o trabalho da ATP. Queria parabenizar a todos, porque eu também sou do movimento associativo há mais de 20 anos, né? Então, essa interação, esses momentos que a associação está propiciando aos seus associados são essenciais. Não só de aprendizado, como essa aproximação que nós necessitamos ter para que as nossas atividades possam fluir, né, de modo mais tranquilo. Então, às vezes, a distância, ela dificulta e ela torna os procedimentos mais, digamos assim, difíceis, né? Então, assim, o trabalho da associação é essencial e eu reconheço que a ATP tem feito um excelente trabalho, tenho acompanhado meus colegas todos que têm sido convidados a falar, né? Inclusive, por conta disso, a gente, quando viu o tema, né, eu e a doutora Márcia combinamos aqui, já que estão tendo outras lives sobre o mesmo assunto, a gente tentou pensar alguns temas que talvez não fossem nem tão comentados,
Mas eu queria dizer, doutora Márcia, que independente do que a gente vai abordar aqui, evidentemente os colegas, os nossos assistentes todos, a quem de logo eu agradeço, meus colegas juízes, advogados, estudantes, a família que deve estar aí, porque senão apanha todo mundo. Eu vou, na verdade, ficar à disposição para esclarecer as dúvidas. Hoje teve uma live maravilhosa com o Matheus, que é um colega maravilhoso, né? E tantos outros que têm falado sobre esse tema no Brasil todo. E eu acho que realmente é muito importante que a gente fale disso. Então, o tema que a gente escolheu, que na verdade eu chamei de audiências virtuais, mas não é corretamente o nome é telepresencial ou por videoconferência, virtual é mais como se fosse um nome mais simplificado, né? Inclusive a colega Sara, que é da nossa diretoria, falou assim, olha, é diferente, virtual, telepresencial. Ela que ensinou a gente esses dias, que pra gente do primeiro grau é tudo igual, na segunda instância que é diferente, né? O virtual é quando é nesse processo sem a sustentação oral, digamos assim. Então, o tema vai ser sobre as audiências telepresenciais, princípio da cooperação e danos processuais. Então, a gente vai tentar falar sobre esses temas aqui rapidamente, ok? Então, é o seguinte, o CNJ, para você ver, desde 2010, ele tem normas tratando sobre essa questão de ouvir por videoconferência. E eu fico imaginando por que a gente, até hoje, não adotou, por exemplo, essas videoconferências adotadas pelo CNJ desde 2010, como eu falei, são mais para a parte criminal, né? Réu preso, etc. Então, ele já vem adotando essas resoluções. Aí eu fico pensando, por que a gente não usa, por exemplo, para quando o reclamante está preso? Né? Inclusive nos cursos de formação inicial, quando a gente vai dar aula para os juízes que estão ingressando, a gente fala assim, olha gente, cuidado quando tiver reclamação trabalhista de reclamante preso, para poder mandar conduzir para a vara, porque tem que ter muito cuidado para saber que tipo de circunstância, qual tipo de processo que a pessoa está respondendo, porque na verdade nós não temos um aparato para receber, né, de repente, para fazer essa audiência com segurança para todo mundo. Então, às vezes, a gente se coloca numa situação desnecessária. Né? Não que o reclamante ele vai estar escoltado, mas assim, ninguém sabe quem tem interesse ou em eliminar aquele preso, por exemplo, ou em soltá-lo, né? Então é um ponto interessante que a gente pode futuramente pensar nesses casos, se for imprescindível que o reclamante preso, por exemplo, seja ouvido, que nem em todos os casos poderá ser, por que não adotar esse sistema que já é um sistema que já é usado há muito tempo no âmbito criminal? Então é uma primeira reflexão que eu faço. Claro que todos acompanharam vários atos editados pelo CNJ, pelo CSJT e pelo TRT também com relação a esse período da pandemia. E aí a gente tem que compatibilizar todos esses atos, né, com a legislação CLT, CPC, Instrução Normativa 39 do TST, né, e com o PJE, porque o PJE também nos traz algumas amarras que às vezes a gente tem que ter soluções criativas para que o processo a gente possa dar solução estatística, andamento processual, então a gente vai tratar um pouquinho disso aqui, tá? Eu não vou falar de ato por ato, porque eu acho que mais ou menos as pessoas, né, já estão com ciência, mas se tiver alguma coisa, alguma dúvida específica, a gente volta lá. Eu né? anoto aqui e passo. Então, teve um ato do CNJ, que foi de 20 de abril de 2020, que foi o 314, que foi o que previu a retomada dos prazos processuais a partir de 4 de maio. E foi aí que começou a confusão, né? Até então estava suspenso, as pessoas estavam meio esperando ver quanto tempo ia durar essa confusão, mas aí a gente começou a ver que a coisa não ia, digamos assim, normalizar logo, e aí veio a resolução da recontagem dos prazos, e voltarem os prazos a partir de 4 de maio de 2020. Aí, que foi em 20 de abril. Aí eu citei esse ato especificamente pelo seguinte, porque lá na Vara de Barreiros, eu sou juíza de Barreiros há 7 anos, teve um ato também aqui do TRT6 que falava do atendimento virtual. Lembra? Acompanharam isso? Que a gente... e justamente por conta da pandemia, que a gente possibilitasse esse atendimento virtual, porque como as unidades estavam fechadas,
nós tínhamos que, de alguma forma, estabelecer esse atendimento para que as pessoas pudessem solicitar alguma providência no processo, enfim. E aí nós publicamos um ato no dia 20 de abril para atendimento desse formal, que na verdade a gente já adotava esse atendimento por e-mail, até por WhatsApp, então a gente sempre adotou. Mas aí nós oficializamos, pedimos para dar ciência ao AB local, ao ABPE também, enfim, a todas aos municípios da jurisdição para que as pessoas, os advogados, tivessem ciência desse ato. E esse ato foi baseado, esse meu ato de Barreiros foi baseado no ato 4 do TRT6 de 2020, que falava dessa questão do atendimento virtual, né? Então, isso daí foi uma coisa interessante. A plataforma que o CNJ disse que as audiências iam ser feitas é outra. A do TRT6 é a Google Meet, que foi oficializada como uma plataforma. E aí até eu vi umas perguntas, e aí, achou bom, achou bom? As experiências que eu tenho tido por essa plataforma até agora foram positivas. Ela tem sido usada em aulas de pós-graduação, por exemplo, eu já dei aula por essa plataforma, e a gente tem feito reuniões da associação, né, reuniões que têm funcionado. Então, eu acredito que não vai ter muito problema em questão de plataforma. Embora a do CNJ seja a outra que tenha sido utilizada, que eu também tenho usado para reuniões, né, mas não é essa que tem sido usada. E aí, o ato principal do TRT6, que fala da questão das audiências, é o ato número 6, né, que fala da retomada dessas audiências. E aí, quando ele saiu, há algumas palavras lá que deram, assim, causaram alguma angústia, no sentido de que dizia assim, as audiências serão realizadas. E dava aquele calendáriozinho para o estabelecimento das audiências, as iniciais, depois, né, uma forma gradativa, até que chegassem as instruções, que seriam a partir de 20 e pouco de maio, depois de 20 de maio, né, salvo engano. E aí começou a trazer muita angústia. Eu quero dizer que essa angústia não é só dos advogados e advogadas, os magistrados também, e as magistradas também ficaram muito e ainda estão angustiados por todas as dificuldades que nós sabemos desse período da pandemia, mas também pelo lado da segurança da prova. Queira ou não, o juiz que vai conduzir a uma audiência, ele sempre está exposto, a própria imagem dele está exposta, a condução do processo e a garantia de que aquela prova vai ser produzida de forma a não causar depois um problema no processo, uma nulidade, um prejuízo. Então, tudo isso causa muita preocupação, principalmente as audiências de instrução. Né? Então, assim, exatamente. E esse ato, se a gente lê direitinho, o que é que ele fala? Ele fala que as audiências deveriam ser adotadas de forma gradual e atentas às peculiaridades da região, vírgula, se possível. Ou seja, elas vão ser realizadas desde que possível. E essa questão de atentas à peculiaridade da região, para mim, é essencial. Por quê? Sou juíza do interior. E nós que somos juízes do interior, nós temos uma situação muito peculiar. E se a gente começar a refletir, nós temos mais da metade das varas de Pernambuco são do interior. Situadas no interior, exatamente. Exatamente. Apesar da grande movimentação processual ser capital e região metropolitana, né? Exceção de algumas varas que tinham maior e ainda tem maior movimentação, mais da metade das varas são no interior. Então, é importante que nós façamos aqui uma conversa sobre essas peculiaridades regionais e que vão afetar diretamente, influenciar em mais da metade das varas trabalhistas. Né? Muitas vezes então, eles não... Pode falar. Muitas vezes, doutora, eles não têm sequer crédito para poder ligar, às vezes, muito menos para poder ter o pacote de dados para participar de uma audiência através do Google Meet. Então, assim, como fazer isso, principalmente no interior? Já que, e uma das lives que muito complicado, uma das lives logo no início que eu vi sobre a questão das audiências, eu fiquei horrorizada, porque esse Brasil é imenso e as pessoas que falavam sobre as audiências parece que não tinham contato, nunca tinham tido ou esqueceram, né, do contato com o que é o interior de uma cidade do Nordeste, extremamente carente, né? Então, assim, a situação não é a mesma coisa, não é a mesma coisa.
E aí é por isso que eu trouxe aqui, eu sou dirigente, como eu disse, associativa da Matra 6 e da Namatra, mas assim, a minha fala aqui, obviamente, é pela minha percepção, né? Eu não posso falar pelas associações, embora eu participe de todas as discussões, porque as associações têm suas presidentes, que é Laura, que todo mundo conhece, eu chamo a nossa presidente top das galáxias, e eu tenho também a Noêmia. Está aqui na live. Está aqui, não, ela é maravilhosa. E maravilhosa. Tem a Noêmia Porto, que é a nossa presidente da Anamatra, que também é o must, né? Então, elas falarão pelas associações, mas eu estou aqui mesmo para trazer um pouco dessa impressão de juíza há 22 anos, que já fui juíza de capital, sou juíza do interior há 7, mas tenho participado também dessas discussões de âmbito nacional, porque a Anamatra participa das reuniões prévias do CNJ antes da edição dos atos, né? Então, quer dizer, a gente queira ou não, a gente fica sentindo como é que vai ser o clima, e do CSJT participa de reuniões também, e também com relação à Matra 6, nós participamos, temos uma relação de diálogo com o tribunal. Então, algumas coisas a gente participa dos debates também. E depois que os atos saem, principalmente regionais, nós nos reunimos e externamos preocupações ao tribunal do que impactava diretamente, mas a primeira impressão do juiz e preocupações até técnicas, como é que vai ser lançado isso na gestão, se vai ser da casa do servidor, são aspectos técnicos que o PJI, como eu disse, ele traz muitas amarras às vezes, e a gente tem que entender exatamente como é que vai funcionar, até para saber como lidar com esses lançamentos, etc. Então, sim, são várias preocupações técnicas, né? Então, é mais ou menos essa experiência que eu queria trazer. E com relação às discussões nas outras associações regionais, dos 24 tribunais, a gente tem um conselho de representantes que participa também das reuniões com a Anamatra. E lá fizemos uma enquete para saber como os atos regionais estavam lidando com essa questão das audiências. E a maioria dos atos saíram no sentido de que as audiências seriam realizadas de forma facultativa. Sim, o que nos deixou mais tranquilos. Por quê? Porque, na verdade, a pauta de audiência é uma prerrogativa do magistrado. A designação é uma prerrogativa do magistrado, ele tem autonomia e cabe apenas ele a montagem da pauta, a designação do número de audiências, os dias da semana em que serão realizados, os turnos em que serão feitas as audiências. Então, embora a gente compreenda as orientações nacionais e até regionais, que é uma preocupação com o funcionamento do Poder Judiciário, mas essa questão das audiências, a tônica quem vai dar são as peculiaridades da região, não é? Mas, doutora, cada processo analisado de acordo com as suas necessidades e cada juiz vai dar esse tom de acordo com a sua experiência, pois não? Doutora, o grande receio da classe, dos advogados acaso seja notificado para poder participar de uma audiência e ele diga apenas, ou simplesmente se mantém inerte, ou só diga que não pode comparecer. O que aconteceria se um juiz simplesmente ele exigir que essa audiência seja feita ou não precisa justificar? A inércia vai fazer com que essa audiência realmente ela não aconteça, ou ele não precisa dar uma justificativa plausível para que ela não aconteça? É interessantíssima a sua pergunta. Eu até estava assistindo uma live de um advogado falando com um membro do Ministério Público sobre isso, e ele disse a princípio que entendia que não tinha que justificar, mas que não recomendava que ninguém fizesse isso. Aí ficou meio sem entender. Então, você entende ou não entende? Qual a minha visão, a minha percepção, e até está dentro desse tema que nós designamos, que é a cooperação, né? Na verdade, os atos dizem que, na fluência dos prazos, os advogados informarão as impossibilidades para que haja uma análise do magistrado e se suspenda o ato. Com relação às audiências, eu não sei como a maioria dos juízes, eu creio, que intimará as partes para falar sobre a possibilidade dessa audiência de instrução telepresencial, de acordo com os processos em que haja necessidade dessa prova, não é? E aí, no meu entendimento, terá que ter uma justificativa, porque o próprio ato diz que não será realizada de acordo com o problema que seja relatado. Então, assim, me preocupa um pouco essa postura, e eu queria até falar, porque a gente está falando com advogados também. Veja o lado do advogado nesse sentido. Eu sei que às vezes o cliente, por exemplo, um cliente que está sem condições de solucionar seus processos,
Se ele tiver essa percepção de que o judiciário está estacionado e vai ficar, Deus sabe até quando, porque a gente não tem uma resolução não fácil, tem, né? qual vai ser o interesse dele de manter contrato com seus advogados, né? Ele não vai ter, em tese, interesse em manter esses contratos. Então, isso aí é uma cadeia. Na verdade, todos estamos no sistema de justiça que necessita, essa máquina necessita ter algum andamento, lógico que dentro do possível, sem causar danos, mas até para o advogado empresarial. Porque a partir do momento que se nota que há uma parada geral, está tudo suspenso, sine die, acaba que o serviço do advogado fica relegado por parte de quem não tem essa visão da importância da advocacia preventiva e da preventiva, que é uma questão de compliance, que as empresas se orientassem para esse tema, que é importantíssimo, talvez não pagassem tantas indenizações, que a gente vê muitas vezes que acidente de trabalho, acidentes acontecem, por falta do mínimo de gestão, e isso é prevenção. E a advocacia preventiva, ela atua lindamente, né? Nessas áreas, e não há, às vezes, uma visão, assim como eles não têm uma visão de que segurança do trabalho previne danos, né? Isso tudo estou falando de compliance. É você adotar a conformidade com o procedimento para evitar indenizações. O advogado, ele está na cadeia disso. Então, as pessoas têm que entender a importância, mas é importante também que o advogado demonstre. Disse, olha, hoje eu não posso chegar para o juiz e dizer que simplesmente não vai ter uma audiência, porque o senhor não tem interesse na audiência, não há mais espaço para esse tipo de posição. Justamente por toda a questão principiológica, esse princípio da cooperação é um deles, mas outros também que eu tentei trazer aqui, justamente para que a gente converse, ainda que a gente não possa adotar esses posicionamentos agora por conta da pandemia, que é um momento excepcional, talvez ficar para um futuro, quando a gente tiver com a situação normalizada, essas questões se incorporarem de forma mais definitiva, porque eu acho que todos têm a ganhar com isso, sabe? Então, minha fala assim, ela é mais centrada nessa excepcionalidade do momento atual, nas garantias constitucionais do processo. A gente tem que colocar o judiciário para funcionar, mas sem nunca deixar de lado as garantias constitucionais do processo, que é para isso que nós estamos aqui todos, né? No judiciário e advogados. Princípio da cooperação e boa-fé que vai ter que existir em qualquer caso, e na verdade em qualquer relação humana tem que existir, na possibilidade dos negócios jurídicos processuais de forma mais ampla, né? E não do modo como foi noticiado no ato número 11 do CSJT, que a gente vai falar um pouquinho, e na prevenção dos danos processuais, que seria essa postura de negação geral, como a gente vai tratar mais um pouquinho, né? E eu queria dizer que a gente está também vivendo, talvez, futuramente, um novo judiciário. E por que eu vou dizer isso? Teve agora, na semana passada, o 4º encontro da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, feito pelo CNJ, de forma virtual, do qual eu participei. E eles estão votando uma minuta de resolução, que está no site do CNJ. Até quem tiver interesse em acessar, está lá, 4º encontro da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, minuta. E aí, o que é que diz essa minuta? Essa minuta, ela traz uma nova concepção de cooperação judiciária, que é uma coisa assim, que se der certo, vai ser fantástico para o andamento dos processos. Que bom. Porque, na verdade, ela traz um compartilhamento de estruturas, inclusive de outras esferas do judiciário, para uma cooperação ativa, passiva, conjunta. O auxílio pode ser direto, concertado, conjunto, para várias coisas, como, por exemplo, provas, depoimentos, efetivação de tutela de urgência, pesquisa patrimonial, transferência de pessoas e bens e valores, acautelamento de bens, compartilhamento de servidores, perícias, penhoras, veja o que é um mundo. Sendo que eu, juíza do trabalho, vou poder pedir para o juiz do estado, de uma cidade, do interior, do Maranhão, por exemplo, que faça lá uma penhora, que escute uma pessoa. Então, veja, isso é um novo mundo. Agora, isso também traz umas novas concepções para a gente. Que tipo de concepções? É uma desterritorialização completa dos atos processuais, das equipes,
não é? A gente não vai mais estar naquele quadradinho de que eu estou aqui, meus servidores estão aqui, meus atos, e se eu quiser um ato, eu vou ter que expedir uma carta precatóriazinha, que dependendo do estado, quando vai para São Paulo, eu já digo, ih, vai para São Paulo, então daqui 6 meses, tanto, 6 meses, uma média. porque a gente já sabe que o volume é outro, né? Então a estrutura realmente é mais sobrecarregada. Então, isso aqui já nos dá uma visão de que talvez nós tenhamos que estar abertos para o novo. Esse é um mundo novo, completamente novo, com todo mundo compartilhando estrutura, servidor. Tem que estar aberto, porque agora não vai ser nunca da forma como foi antigamente. Modificou exatamente. Tudo. E essas ações aqui são muito claras nesse sentido, de que com o PJE isso meio que já se diluiu um pouco, que a gente tem servidores que moram em outros locais e trabalham para a gente, né? Isso é permitido por resolução do CNJ e do TRT também, e agora esse compartilhamento amplo. Então eu chamaria a atenção de que talvez estejamos entrando num novo tempo. Uma nova era. Nos ajuda, uma nova era. E isso talvez nos ajude a compreender melhor esse mundo das audiências telepresenciais. Como eu disse, eu não estou trazendo aqui uma imposição de ideia, considerando esse momento excepcional, mas que talvez ele seja um grande ensinamento para o futuro, para nós, para o novo judiciário, para essa nova concepção do verdadeiro acesso à justiça, da ordem jurídica justa, dos seus elos do judiciário cooperando entre si para que não haja atrasos ou dilações indevidas, que é tudo que a legislação... Cartas rogatórias agora, elas ficam totalmente sem necessidade com essa nova mudança, mesmo que voltem às audiências presenciais. Então, sim. Eu acho que até a gente não vai perder as audiências presenciais, não é isso, mas a gente tem que estar aberto para essa nova possibilidade que vai nos facilitar bastante em alguns casos, né? E o que é, qual é o objetivo da audiência, né? É ouvir quem deve falar. Então, o princípio da oralidade prevalece, é um ato geralmente solene, público, né? E Pontes de Miranda dizia que é o momento em que o juiz tem a concentração e o contato com as provas. Ok, então videoconferência não era novidade, todo mundo sabe disso, no CPC já tinha previsão para depoimento de partes e testemunhas que moravam em outra comarca, ou testemunhas que estariam impedidas de comparecer. Tá, mas aí também a gente não pode dizer que por conta disso, que não é novidade, que agora a gente não tem nenhuma novidade. Não, a situação é completamente diferente, né? Não é a mesma coisa. É a mesma coisa quando o advogado chega e diz assim, doutor, esses processos são todos iguais. Chega a me arrepio. Eu digo, não, doutor, olha, vamos devagar. Esse negócio de tudo igual. Pode marcar a sentença, que é tudo igual, pode ir, né? Marca a sentença. Peraí, deixa eu olhar direito, vamos ver. Então é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente nem é teletrabalho. O pessoal está dizendo, teletrabalho. Não, esse não é um teletrabalho comum. Porque as pessoas, o trabalho invadiu o lar sem avisar, sem nenhum preparo, sem as pessoas estarem esperando. Então não é a mesma coisa. A gente está num momento de pandemia com a essencialidade do isolamento social e com o fechamento do judiciário. Então, o que era previsto antes eram teleconferências com o judiciário aberto. Audiências por teleconferência, ou telepresenciais, digamos assim. O judiciário aberto, o judiciário está fechado. Nós não podemos ordenar nenhum ato presencial. Isso não é a mesma coisa. Não, então, não é. O clima de audiência, como diz Francisco Antônio de Oliveira, tem que ser de confiança. Então, a gente tem que partir desse princípio, que tem que ser de confiança. E aí vem o grande desafio, como ouvir e ter contato com essas provas durante a pandemia nesse clima de confiança. Esse é o nosso desafio, que não é um desafio só dos advogados, e nem dos juízes, e nem dos servidores, é de todo mundo. Por isso que a gente tem que falar em cooperação. E eu não sei se da cooperação e da boa-fé, nesse caso. Da boa-fé. A senhora está controlando o tempo aí, porque eu estou falando um monte, eu tenho... tá dando... Tá dando. Então, eu relacionei aqui apenas 10 problemas com relação a essa questão das audiências telepresenciais. E eu queria discorrer sobre cada um deles rapidinho,
porque nos ajuda a refletir, né? Então, por exemplo, a Folha de São Paulo, como todos viram, noticiou ontem que é uma desigualdade digital de mais de 70 milhões de brasileiros que têm acesso precário à internet. Eu não estou falando nem de exclusão digital, eu vou chegar lá. Isso é um acesso precário, ok. Como eu disse, o teletrabalho invadiu o lar e as atividades estão todas misturadas. Há uma questão de gênero forte. As mulheres, como a senhora bem sabe, e que tem filhos pequenos, agora as tarefas têm que ser feitas são aulas online, tarefas online. Os empregados geralmente contratados para trabalhar, né, nas casas, muitos não estão trabalhando, e aí tem o almoço para fazer, tem a louça para lavar, tem os idosos para cuidar, tem as crianças para cuidar, e no meio disso tudo o trabalho que não pode parar. E aí as audiências serão realizadas nesse ambiente. Nós temos que estar preparados para isso. Será que, né? Até que ponto, como fazer essa separação? É a primeira pergunta que eu faria. Então, esse é o segundo problema aí do teletrabalho. Então, quer dizer, não é a mesma coisa no teletrabalho que as pessoas são contratadas com aquela condição, já sabe que vão ter que ter uma estrutura própria para aquilo, uma internet boa, um computador, um escritório, um ambiente próprio. Não, tem gente que não tinha esse preparo, porque muitos colegas meus, por exemplo, trabalham no fórum, não gostam de trabalhar em casa, porque os filhos pequenos demandam muita atenção. E, de repente, se viram obrigadas a trabalhar desse jeito e sem as funcionárias que geralmente, ou babá, ou a cozinha, enfim, sem ninguém que ajude. Então, é um desafio muito grande, realmente. Outra coisa que nós temos aqui, o terceiro, eu falei dois, né? Vou falar sobre os outros rapidinho aqui. O terceiro problema seria a exclusão digital. Isso aqui eu falo com muita propriedade, porque eu falo de uma região na qual eu trabalho, que é a zona rural de Pernambuco, e que os trabalhadores rurais, eles não têm acesso à internet. Eu digo isso porque na Vara de Barreiros, a qualidade da internet é péssima. Na Vara, imagina na casa. Imagine que eu digo a vocês que até para ter contato com os trabalhadores rurais na época de chuva, às vezes a gente adia as audiências porque só passa carro 4x4. Só motoboy, quando consegue passar para poder fazer uma notificação, o oficial de justiça paga o motoboy ou carro 4x4. Isso eu estou falando de acesso físico ao trabalhador rural. Na época da chuva, e quem mora em engenho, no meio lá rural, bem rural, né? No meio então, do nada, eles não têm. Eles podem até ter celular, como eu vi outro dia no My Live Isento. Hoje todo mundo tem Facebook. O que tem a ver isso com a audiência telepresencial? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu assisti uma live que ele dizia isso também. Exatamente. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que tem a ver Facebook e Instagram com audiência telepresencial? Nada. Né? E essas pessoas que não têm acesso, ele pode até ter um celular, o trabalhador rural, mas ele vai ter uma internet de qualidade, vai ter um aplicativo Google Meet para ele ter um local tranquilo, para ele ser ouvido sem ninguém interromper. Né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, é com acesso, é a exclusão que eu estou falando, eu não estou falando nem de acesso precário. Eu estou falando quem não tem acesso. Exclusão. Tem o problema do contato, esse contato físico que eu falei com os trabalhadores rurais, e até problema de recado, porque muitas vezes a gente manda recado pelo fulaninho que conhece o Joãozinho, filho de Mariazinha do engenho tal. Para se ter uma ideia, às vezes a gente, para ter contato com o trabalhador rural, pede para a rádio local anunciar o nome dele, dizendo que tem um processo de interesse dele lá na Vara, para ver se alguém escuta e dá recado. A gente vive nesse Brasil. Para quem, se é que alguém fora de Pernambuco está nos ouvindo, existe esse Brasil ainda? Né? A gente tá lá, a gente tem aqui. O outro problema, que é muito sério, é o fechamento de vários estabelecimentos. E aí, como é que vai ficar essa questão da defesa e do acesso à documentação? É um problema que nós vamos ter que considerar também, sem dúvida alguma. Com certeza. Né? Sexto problema. Problema das partes, advogados, magistrados, servidores e testemunhas que podem estar vivendo o drama de estarem doentes, terem parentes doentes ou pessoas próximas, internados e até sofrendo com a dor do falecimento em razão da Covid. Um ente querido.
E Porque aí? tem muitas pessoas infectadas. Hoje eu estava ouvindo, mais de 1.700 pessoas morreram nesse período. E isso pode não, com certeza afetou várias famílias. E é isso que a gente tem que considerar também. E tem um outro problema que eu nem tinha colocado aqui, mas me lembrei depois, que pode haver aí um problema de violação ao direito de personalidade, da pessoa não querer dizer, divulgar que está com a Covid. Porque há muita discriminação por parte de vizinhos, outros familiares, que quando sabem que naquela casa tem alguém com a Covid, diz para todo mundo, não passar nem na porta, nem cumprimentar. Então isso, a gente tem que estar atento também para a possibilidade de haver, não estou dizendo que haja, mas pode haver, uma violação do direito de personalidade, que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, cuidado com isso. Não que o motivo não vá ser dito, mas ter os cuidados necessários para que ele não seja divulgado, exposto, para que não haja essa violação da imagem da pessoa, né? O sétimo problema dos reclamantes, a maioria desempregados ou informais que estão nas filas para receberem os benefícios ou para acertarem a documentação de recebimento desses benefícios. Essas pessoas todas estão nas filas, né? Então, como é que vai ser isso? O oitavo problema, o problema da segurança dos atos processuais, a garantia de que as instabilidades da tecnologia não vão prejudicar os atos. E também da própria incomunicabilidade das testemunhas. É um problema que muitas pessoas falaram sobre a impossibilidade de realização dessas audiências de instrução por conta disso. Eu digo a vocês que, a princípio, logo que o assunto começou a ser trazido, a princípio eu disse, não, instrução não tem como. Eu pensei, né? Mas depois, analisando os atos, pensando lá nas minhas causas em Barreiros, dos advogados com os quais nós trabalhamos, com a equipe de servidores, eu fiquei pensando, e por que não? Foi aí que eu trouxe a questão dos negócios processuais para a gente conversar um pouquinho. Mas eu estou ainda no oitavo problema, vou chegar lá. O nono problema são as notificações iniciais dos processos em que não há advogado habilitado, né? Porque a gente fica meio sem ter como saber como é que vai fazer essa notificação, principalmente sendo no interior, em que, mesmo quando está tudo normal, você sabia que a notificação dos Correios, ela é emitida lá em Barreiros, eles mandam para Recife mandar para Barreiros? Sabia que é assim? Sabia não sabia. Pois é assim, uma coisa inimaginável, mas é assim que funciona, né? E outra coisa, o ato permite do TRT que se façam mandados em casos urgentes, mas eu não estou dizendo que não vai existir, mas eu acho muito difícil que exista um ato tão urgente que justifique eu colocar os oficiais de justiça em risco. E em risco de serem contaminados e em risco de sofrerem agressões. Porque num período desse, em que há tantas pessoas passando por dificuldade, tantos estabelecimentos fechados, vai chegar um oficial de justiça na sua porta com vários parentes doentes, morrendo, ele é capaz de apanhar. Então eu fico muito preocupada. Como eu disse, não vou dizer que não vou expedir, porque nunca a gente pode dizer, pode haver uma situação que eu não tenha imaginado, mas situações normais, então as partes vão ter que ter esse tipo de compreensão. Os atos executórios que dependerem disso, de uma presença física do oficial de justiça, primeiro que a gente só pode expedir mandados urgentes, né? E segundo, que há esse risco, e eu realmente não usarei desse expediente. Eu já avisei que eu não vou expedir. Então, o que a gente tem feito lá no interior? Eu disse, olha, pode ligar para o povo, passa zap, passa e-mail, manda recado pela vizinha, pode fazer os avisos todos, por todas as formas telemáticas que tiverem, zap, até Instagram, Facebook, o que tiver. Eu autorizei o pessoal a fazer por escrito e assinei. Por quê? Porque é a forma que eu tenho de fazer as comunicações do processo. Por exemplo, as empresas que eu já sabia quem era advogado, mesmo que ele não tenha sido habilitado, nós entramos em contato com o advogado, não habilitá-lo, obviamente, porque isso é um ato do advogado. Mas então, olha, doutor, entrou um processo aqui, nós estamos com essa situação, o senhor se habilita, né? Quer dizer, tudo é uma conversa, né? E a minha diretora é Conceição Menezes, né? Sabe quem é? Conheço, a Conceição conhece Deus e o mundo. Olha, quem Conceição não conhecer, ninguém conhece. Então, ela desenrola lá e a gente estabeleceu essa combinação, né? E aí, o 10º problema que eu trouxe é o problema do próprio acesso à justiça, como eu estava dizendo,
Mas não esse do trabalhador ficar lá no engenho que eu não consiga, mas na verdade do trabalhador querer entrar com uma ação e ter dificuldade de encontrar um advogado porque ninguém está podendo se encontrar mesmo, né? Da baixa distribuição de novas ações justamente por esse problema e do estancamento da execução. Por que esses atos todos começaram a ser produzidos também? Porque as varas que tinham menos, digamos assim, acúmulo, conseguiram colocar seus estoques em dia. E os processos com os prazos suspensos, teve vara que começou a não ter mais providência a adotar, porque prazo suspenso, acabei com o meu estoque, comecei a liberar todos os depósitos que tinha, que os alvarás foram priorizados. E aí, eu não podia fazer mais nada, entendeu? Então, assim, vai ter esse problema também de a gente demorar um tempo até que a máquina comece a funcionar normalmente, para que haja até dinheiro nos processos. E isso afeta os advogados também diretamente. Com certeza, porque tudo que a gente pôde liberar até hoje, nós estamos fazendo isso, liberando e emitindo, expedindo alvarás e fazendo o que pode, mas assim, há uma baixa de ações por conta de toda a dificuldade. A execução, os prazos ficaram parados, quer dizer, muito tempo sem os processos poderem ser movimentados, mesmo com as ferramentas eletrônicas, porque nós temos que priorizar as ferramentas eletrônicas de Bacen, Renajude, Infojude, etc, né? Ok. Mas há um estancamento da execução inevitável, e isso trará para os advogados também, né, um problema de estancamento dessas ações e automaticamente ausência de liberação de numerário que pode importar diretamente no orçamento dos advogados. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mais uma vez, para o princípio da cooperação, ou seja, para que nós possamos colocar os processos para andar na medida do possível, sem causar danos, mas também sem que haja esse estancamento que vai afetar todos, não só os reclamantes, vai afetar também os advogados e, em alguma medida, as empresas que precisam da resolução daqueles processos, até para ter uma certidão de que ele não tem processo. Exatamente, para poder participar de licitação. As empresas que precisam participar de uma licitação vão necessitar dessa certidão, então isso interessa a todos. Então, aquele cliente que for mais resistente dizer, mas não está tudo parado na justiça? Mas não, tá parado, mas está andando, né? A gente está fazendo o que pode. Porque senão ele pode, foi o que eu disse, achar desnecessário até o serviço do advogado, já que está tudo parado, para que eu vou contratar um advogado ou para que eu vou manter um contrato de advogado? Né? Então, isso é um raciocínio que pode ser feito. E qual é a perspectiva do Poder Judiciário, então, no funcionamento de colocar a máquina para funcionar? A Constituição diz que o serviço, a atividade jurisdicional, ela tem que ser ininterrupta e há o princípio da inafaçabilidade da jurisdição. Então, o Judiciário, ele tem o dever de estar funcionando e de arrumar formas de funcionar. Né? Nós temos o dever, não é uma questão só de, vamos ser bacana, não, a gente tem o dever, né? A gente está lá para isso e a gente tem que arrumar formas para isso da melhor forma possível. E nós temos as tutelas, as garantias constitucionais do processo, a igualdade material, que é aquela igualdade que a gente compensa desigualdades, e não só aquela igualdade formal, o princípio da legalidade, o princípio da assistência judiciária que está mitigado pela reforma trabalhista, e infelizmente até hoje o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre isso. Não se manifestou até agora. O devido processo legal e a duração razoável do processo. Nós temos todos que estarmos muito comprometidos com isso, não é? Nós temos também a Agenda 2030 da ONU, que o país é membro da ONU, né, e se comprometeu com essa agenda. E uma delas tem vários objetivos e diversas metas. Um desses objetivos é o objetivo 16, que fala justiça, paz e instituições eficazes. O que ele prevê esse objetivo? Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos, ou seja, nós temos que estar funcionando para o acesso à justiça, e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Então, isso é uma agenda de âmbito mundial, que todos os países da ONU se comprometeram com ela, inclusive o Brasil. E isso inclui o Poder Judiciário. O CNJ tem uma agenda própria para cumprir esse objetivo 16. E não bastasse isso, nós temos também a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que deve ser obrigatoriamente observada pelo Brasil, como integrante do bloco,
que tem o artigo 8º, que diz que toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente, imparcial, Perfeito. inclusive para as questões de direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Perfeito. Então, veja, a gente tem que raciocinar dessa forma, né? São compromissos Perfeito. internacionais e documentos que nós temos que observar. E aí eu trouxe aquela questão da visão principiológica do processo, né? O Norberto Bobbio, ele dizia que a questão da justiça é o problema da correspondência da norma aos valores da sociedade, né? E quais são esses valores da sociedade? São os que estão na Constituição, principalmente a observância da dignidade humana, o valor social do trabalho, valorizar a autonomia privada e também as atividades empresariais, mas sempre interpretando-as em consonância com a dignidade humana e com o valor social do trabalho, né? Então a gente tem que ter digamos assim, essa interpretação equilibrada. E aí o Código de Processo Civil já vinha antes desse novo código, que é o 2015, na verdade, uma onda, que é a instrumentalidade do processo, né? Como a gente sabe, que era Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarca, José Carlos Barbosa Moreira, todos os autores que já tratavam disso muito antes dessas reformas, que várias reformas que o Código de Processo Civil teve até o de 2015, né? Antes a gente teve várias reformas, todas, se a gente observar, tentando que o processo do trabalho chegasse no processo, o processo civil chegasse no processo de trabalho, né? Então é isso que a gente também tem que ter o cuidado com a CPCização, como é que fala? Do processo do trabalho. Do processo do trabalho. A gente está adotando agora algumas medidas para possibilitar o andamento do processo, mas também nós temos que ter o cuidado de não descaracterizar o processo do trabalho, que ele é muito célere e muito bom, né? E nós não podemos nos distanciar dessa questão. Os ritos, né, do nosso processo do trabalho. Existem os ritos próprios, porque né? senão há até uma insegurança. Por exemplo, eu vou adotar o processo civil, o outro do trabalho, e ninguém sabe que processo é esse que vai sair, né? Então a gente tem que ter um norte. E do artigo 1 ao 12 do novo Código de Processo Civil, do Código de Processo Civil de 2015, que não é tão novo assim, há a incorporação desses valores constitucionais. Mesmo que não fosse, a nossa obrigação é sempre de interpretar a legislação infraconstitucional de acordo com a Constituição. Mas veja que foi importante que esses princípios, essas garantias constitucionais do processo fossem incorporadas ao novo CPC. E elas estão nos artigos de 1 até 12 do CPC. E esse código, ele trouxe a questão de que o juiz não é mais, como se chamava, boca da lei, né? Na verdade, ele participa das provas do processo, há uma relação dialógica com as partes para a produção dessas provas no processo. E o artigo 1º diz que o processo civil será orientado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição. O artigo 6º é o que trata da cooperação, que nós estamos falando aqui, né? A gente tá como no tempo aí, que eu tô sem controlar aqui. A gente tem tempo 11 ainda? minutos. 11 minutos, temos 11 minutos ainda. Só isso? Nossa, vou correr aqui. Então, o princípio da cooperação, que era do direito alemão, foi incorporado pelo direito português e pelo Código de Processo Civil, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva. E o artigo 8º, que não é muito comentado, mas ele é importantíssimo, que ele fala de aplicar o ordenamento jurídico atendendo os fins sociais, as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, ou seja, todos os princípios que estão na Constituição, inclusive no artigo 37, que fala da administração pública, né? Então, diante desse quadro que eu falei da perspectiva do judiciário, nós temos que tentar de tudo para a produção dos atos processuais, sempre respeitando essas garantias, mas nós temos que tentar, né? Então, lá na Vara de Barreiros, eu adotei os procedimentos de que as audiências iniciais, prazo para juntada de defesa, prazo para juntada de documentos para que a parte autora fale também sobre os documentos, sobre preliminares, então tudo com prazos, né? E as razões finais,
também Um por memorial, né? memoriais, dispensando a segunda proposta de acordo e já marcando o julgamento. Eu até daria a Ótimo. sugestão dos advogados separarem as ações por matéria, ou seja, colocar ações só para o que for matéria de fato, para a prova, separadamente das que são de direito, porque aí a gente teria como, se for o caso de suspender, suspender só essa parte do que for matéria de fato, né? E deixar, porque a gente tem um problema de julgar antecipadamente o mérito, como prevê o CPC também, por conta do PJE. Claro que isso não é óbice para que nós adotemos, a gente tem que dar uma solução para isso, mas se as ações já fossem separadas, considerando esse período da pandemia, essa dificuldade de produção oral, né, de provas, talvez essa separação fosse interessante, né? Seria ótimo. Seria Deixa eu ótimo. ver o que faltou mais aqui. Bom, qual é a solução, então, para as audiências? É cautela, bom senso, diálogo, criatividade, né? adoção de procedimentos seguros, de acordo com a necessidade de cada caso e as peculiaridades da região. E a adoção dos negócios jurídicos que eu falei, que seria mais o quê? Para um calendário de processo, para suspensão de processo, convenção sobre o ônus da prova, renúncia de recurso, dispensa de provas, se for o caso de perícia, são vários atos. Apesar daquela resolução, as IN 39 CJD, dizendo que não pode, eu acho que com as devidas cautelas de nós sabermos que é um momento excepcional e de que a parte reclamante é a parte vulnerável, nós adotarmos em alguns casos esses negócios jurídicos. O ato 11 até permite, mas ele fala para requerer audiência de conciliação. Nem precisava isso. Não precisava dizer que era um negócio jurídico, porque ao requerer audiência de conciliação, o código já diz o artigo 3º e outros, né? Então, está especificado. Então, esse autorregramento da vontade, que seria pelos negócios jurídicos, que é até admitido no direito francês também, ele tem que estar, como qualquer outra interpretação, dentro da hermenêutica constitucional, né? Até porque o artigo 129 do CPC também diz que cabe ao juiz impedir atos simulados ou violações da lei, né? E o próprio 190 fala da gente observar a vulnerabilidade. Então, nós temos que ver, lógico, os negócios processuais possíveis, mas sempre verificando que há um trabalhador, a parte mais vulnerável, respeitando as garantias do processo, os poderes e deveres do juiz, que os negócios processuais também não podem afastar os poderes instrutórios do juiz, a lei, etc., né? A gente tem que estar bem atento a isso. E nessa perspectiva do Código de Processo Civil, há um objetivo da ampliação e interação dialógica do juiz com as partes e argumentativa do processo. O que o Carlos Alberto Álvaro de Oliveira chama de formalismo valorativo. Ou seja, você tem um rito formal a seguir, mas essa valoração é importante com relação a todos esses princípios que eu mencionei aqui, né? Doutora, Bom, as audiências... Falta quanto aí? Falta pouquinho, a gente está com 8 minutos. Tá. Uma pergunta, doutora. As audiências telepresenciais, elas vieram para ficar, mesmo após a pandemia? Hoje, o Tribunal 6, ele já pensa em adotar isso, mesmo que não seja só para carta precatória, para carta rogatória, para testemunha. A gente tem essa visão do regional de a gente permanecer pela facilidade? Veja, não sei. Pelo regional não posso falar, até porque os atos foram específicos para o período da pandemia. Período de pandemia. Para esse período de pandemia, mas eu acredito que o que der certo, né? Isso vai depender também muito de os juízes entenderem pela adoção disso, já que é o juiz que vai conduzir o processo. E há aquele intuito de cooperação, como eu disse, entre os vários regionais, entre as várias instituições, vários órgãos do Poder Judiciário. Então, eu acredito que isso vai permanecer, mas não para descaracterizar o nosso processo, né? Mas sim como uma ferramenta a mais para que nós possamos adotar sempre que necessário. Até pela celeridade, né, doutora? Por exemplo, numa exceção de incompetência, né, para celeridade, eu posso mesmo ouvir, se é uma exceção de incompetência, eu ouvi lá, para que eu vou mandar uma carta precatória para ouvir, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pode realmente ouvir as partes, e como eu só para não ficar sem falar sobre o dano processual, é aquela questão que já foi reconhecida pelo STJ, da existência de um abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, que foi considerado
assédio processual, e também já na Justiça do Trabalho já houve o reconhecimento desse assédio processual. Então, é mais um alerta que se faz de não haver, ter cuidado na defesa dos direitos. Lógico que essa consideração de abuso processual é uma coisa excepcionalíssima, mas está dentro daquele contexto que eu falei, da cooperação e da boa-fé, para se evitar condenações por litigância de má-fé, por ato atentatório à dignidade da justiça, né? Porque está tudo lá no código e está tudo no mesmo bojo que eu falei, dessa advocacia mais voltada à efetividade e não procrastinação, que eu sei que muitas vezes é difícil convencer os clientes, mas é importante que se faça para que eles mesmos não sofram, já que o advogado não vai sofrer esse dano. Quem vai sofrer é o seu cliente, né? E não o advogado. Então é importante essa conscientização, digamos assim. E para finalizar, eu trouxe uma... Posso dar tempo de eu falar? Pode, uma frasezinha? Certo. Do José Reinaldo de Lima Lopes, que ele fala que ao judiciário incumbe para desempenhar seu papel histórico no Estado democrático, escapar da ilusão liberal mais simples, que a sua missão ela se esgota, não é? Sem que ele participe dessa mudança social. Então, eu não diria que é só ao juiz que cabe isso, cabe a todos nós. A todos nós. Vem até fechar o princípio da cooperação, né, doutora? Essa sua frase veio fechar tudo isso, o princípio da cooperação. Doutora, primeiramente eu queria agradecer aqui a presença aqui, doutora Laura, doutor Leandro Fernandes, doutora Ana Cristina, doutora Catarina Cisneiro, doutora Márcia de Windson, doutor Lucas, também Max Maciel, Leonardo Camelo, nosso presidente da OAB, Bruno Batista, encerrando a live, agradecendo, pedindo para todos para que sigam a ATP através das redes sociais. Após essa pandemia, se associe. A ATP tem vários benefícios, a série da ATP é maravilhosa. E vou finalizar agora passando a palavra para suas alegações finais, o que é que a senhora vê desse novo futuro dos direitos sociais, da justiça do trabalho. Finalizo com a sua palavra, doutora Luciana, e agradecendo imensamente por toda essa sua sabedoria. A live foi ótima e enriquecedora. Só tenho a agradecer e pedir para que a senhora agora faça suas alegações finais. Eu também tenho muito a agradecer, realmente é um prazer toda vez que a gente pode estabelecer essa interação e ser recebida pela senhora, como eu disse, desde o princípio foi realmente um presente que a ATP me deu. É um presente poder estar aqui falando para os advogados e advogadas, para os meus colegas queridos que estão dedicando o tempo deles para assistirem a nossa live, estudantes e outras pessoas do Instagram, que o Instagram possibilita essa ferramenta, essa interação maior, né? Ficar feliz se é que eu contribuir para alguma discussão diante de tantos professores maravilhosos que vocês têm chamado, magníficos. Então, agradecer imensamente, me colocar à disposição. Também estou no Instagram, @LucianaPaulaConforte, e publico lá coisas, lutas que eu realmente acredito e que gosto de divulgar. E dizer que estou à disposição. E desculpem se fico alguma pergunta que eu não tenho muita prática de ficar lendo e falando, eu falo muito. Dizer que se ficou alguma pergunta que não foi respondida, eu tenho o imenso prazer de responder. Doutor Leonardo, mais uma vez agradecer o convite, ele tem meu contato, doutora Márcia também tem meu contato, e eu estou à disposição. Muito obrigada mesmo, eu fiquei muito satisfeita pelo convite e pela participação. Muito obrigada. Coisa boa. Obrigada, doutora. A gente encerrando a live agora, doutora Luciana. Boa noite. Beijo a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Doutora. Muito obrigada. Obrigada. Encerrar vídeo.